Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um Triplo F. Hoje eu vou trazer um vídeo para vocês um pouquinho mais simples, com menos edições, porque eu quero falar rapidamente com vocês a respeito do que está acontecendo no mundo do cinema, das mudanças que estão acontecendo, principalmente por causa dessa crise global que a gente está passando. Então, vamos lá! E obviamente vocês estão sabendo o que está acontecendo ao redor do mundo. Novamente eu não vou entrar em muitos detalhes aqui porque o YouTube realmente não quer que fale a respeito desse assunto, porque todos os vídeos que eu citei esse assunto, eles foram desmonetizados. Então eu vou tentar não abordar muito a fundo números e etc, mas vocês sabem o que está acontecendo, só que a situação está cada vez pior, porque muitos filmes estão sendo prorrogados, coisa que ainda não estava acontecendo antes. A China parou 100%, vocês já sabem, a Itália, a Coreia estavam quase 100% parados com relação a isso, mas a situação se agravou ainda mais porque agora muitos estúdios perceberam que não vão conseguir lucrar com seus filmes, porque mesmo que os cinemas norte-americanos ainda estejam abertos, eles não estão conseguindo atrair muito público. A gente já viu no final de semana passado. Obviamente existem outros fatores, mas eu acho que essa semana realmente a situação agravou, principalmente depois do que aconteceu com Tom Hanks e com a Rita Wilson, que é a mulher do Tom Hanks. Caso vocês não saibam, eles estão contaminados. E não só isso, o jogador de basquete Rudy Gobert também foi contaminado depois de um vídeo aí que viralizou na internet, dele encostando em vários microfones, fazendo piadas a respeito do assunto. Ele se contaminou e a NBA, que também é uma das coisas que eu adoro assistir à noite, além de filmes, a NBA também cancelou a sua temporada. Na verdade, ela não cancelou, ela suspendeu a sua temporada por tempo indeterminado. Talvez eles retornem para os playoffs, talvez eles retornem mais para o final do ano, não dá para saber. E outros grandes eventos também foram cancelados. O Salão do Automóvel, inclusive aqui no Brasil, foi cancelado. Os parques da Disney não estão abrindo mais nos Estados Unidos, os parques da Universal e vários outros grandes eventos estão sendo prorrogados. O Festival de Cinema Tribeca também já foi cancelado e a gente está vendo muitos eventos aí ao redor do mundo sendo cancelados também. Eu não vou citar um a um, mas eu vou citar os grandes filmes que estão com risco de serem prorrogados. Obviamente, filmes não vão ser cancelados porque eles podem ser transmitidos depois, diferente desses grandes eventos. A D23 da Disney também foi cancelado, que é o grande evento da Disney juntamente com a Comic Con, né? A Disney geralmente tem o próprio evento para os fãs na cidade de Anaheim, e esse evento também foi cancelado. E vários filmes estão sendo prorrogados. Dois filmes que ainda não foram prorrogados são Mulher Maravilha 1984 e o filme da Viúva Negra, mas muitos especialistas acreditam que seja quase certeza que esses filmes vão sofrer pelo menos alguma mudança no calendário. E numa situação até parecida com o que aconteceu com o Rudy Gobert, que estava de certa forma zoando o vírus, a gente viu o Vin Diesel falando que não, que o Velozes e Furiosos 9 não seria prorrogado, que as pessoas precisam mais de filmes agora do que nunca, então eles não mudariam a data. E eu inclusive comentei no Facebook, em uma postagem a respeito disso, que eu não sabia que o Vin Diesel era o presidente da Universal, então que era ele o chefe para tomar essas decisões, porque obviamente o Vin Diesel não tem poder nenhum de decisão. E algumas horas depois foi anunciado pela Universal que o filme foi prorrogado não para o final de 2020, mas para 2021. Então o filme foi prorrogado por mais um ano. Então foi uma situação parecida com o que aconteceu com a NBA. Agora a gente está vendo acontecendo com praticamente todos os filmes. O filme Um Lugar Silencioso 2 também já foi prorrogado. Eu não vou nem citar as datas que os filmes foram ajustados, porque essas datas podem ser modificadas novamente. Obviamente a gente não sabe nada a respeito do que vai acontecer nos próximos meses e a gente não sabe como o calendário vai se encaixar quando a situação voltar a uma certa normalidade. Então nenhuma dessas datas não dá pra gente confiar. Mulan também da Disney foi prorrogado. A Disney tinha falado que não prorrogaria Mulan de forma alguma, mesmo que a estreia na China tivesse sido cancelada, que eles não iam mudar a data, mas tem uma hora que eles não têm como vencer a sociedade, que não tem como vencer o medo das pessoas de irem aos cinemas. E saiu inclusive uma pesquisa que mais de um terço da população americana acredita que os cinemas não devessem estar sendo abertos nessas últimas semanas. Os cinemas ainda estão abertos, mas dá pra gente ver que pelo menos um terço da população não está disposta a ir até os cinemas. Então,
E eu acredito que seja mais de 1/3, até porque muitas vezes uma pessoa que não vai aos cinemas vai conseguir convencer outras pessoas a não irem também. Então os estúdios estão vendo tudo isso e muitos deles que dependem do retorno desse investimento, obviamente vão prorrogar. E os serviços de streaming estão saindo na frente em todos os sentidos. Obviamente os serviços de streaming são a melhor pedida agora com relação ao entretenimento, porque você pode assistir da sua própria casa. Então todos esses serviços que vocês estão cansados de saber, Netflix, Amazon Prime, etc., estão saindo ganhando, entre aspas. Obviamente ninguém está saindo ganhando numa crise como essa, mas a Netflix inclusive está recomendando que os funcionários trabalhem de casa. A Netflix está saindo à frente, inclusive nesse sentido. Ela não está mandando os funcionários se reunirem, porque em muitos estados norte-americanos, inclusive, uma reunião de mais de 250 pessoas já está sendo completamente proibida. Em Nova York isso foi proibido, vários eventos do UFC correm o risco de serem cancelados, e isso pode afetar ainda mais a economia, que já está sendo muito afetada. Aí se a gente for olhar companhias aéreas, muitos voos obviamente cancelados. E o prejuízo que eu tinha falado no meu primeiro vídeo, que estava girando em torno de 2 até 4 bilhões de dólares, agora eu diria que é incalculável, porque vai mudar completamente o ano de 2020, não só em território chinês, como também no mundo todo, principalmente nos Estados Unidos, que é o maior mercado aí do cinema hoje. E, inclusive, quando saiu esse banimento de eventos para mais de 250 pessoas, os cinemas já estão se adaptando e estão vendendo somente 249 tickets para assistir um filme, então eles estão tentando se adaptar a essa realidade. Obviamente as redes de cinema não são tão grandes quanto os estúdios, não valem ali 150, 200 bilhões de dólares, então obviamente eles vão tentar continuar funcionando até quando eles puderem, mas eu acho que está quase inevitável que nas próximas semanas, se as próprias redes de cinema não tomarem uma atitude a respeito, eu acredito que o governo americano vai tomar uma atitude. A gente viu inclusive políticos brasileiros aí que contraíram essa doença, o Trump inclusive está sendo monitorado para ver se ele não tem essa doença também. E mais um efeito negativo é que o filme New Mutants, o filme da Fox que vai sair pela Disney agora, que é o filme dos mutantes, não vai sair novamente. Novamente ele não vai conseguir cumprir a sua data. Ele já está numa novela, se não me engano, desde 2017, para ser lançado em 2018, depois para 2019, agora para 2020, e provavelmente agora vai ficar para 2021, porque não é aquele filme que vai atrair muito público, então a Disney não vai ter problema nenhum em prorrogar ele por mais 1 ou 2 anos. Isso vai decepcionar muitos fãs, porque é um filme que parece que todo momento surge uma coisa nova. O filme ia ser lançado, aí foi prorrogado para refilmagens, aí a Disney comprou a Fox e agora a gente está vendo esses acontecimentos terríveis que mais uma vez vão prorrogar o lançamento desse filme. E eu queria aproveitar esse vídeo também para falar, eu não sou nenhum especialista do assunto, assim como eu acredito que a maioria de vocês também não seja especialista em saúde, etc. Mas eu estou acompanhando várias fontes mais seguras e eu tô vendo que existe muita desinformação a respeito disso. Muitas pessoas estão falando por aí que você tem que ficar tomando água o dia inteiro para você conseguir manter a boca úmida e etc. Isso já foi provado que não faz muito sentido. Outras pessoas estão falando para você ficar segurando a respiração para você ver se você tá tossindo, mas também não faz sentido porque muitas vezes as pessoas nem mostram os sintomas. Então você fazer um teste, entre aspas, caseiro para provar que você não tem a doença não vai adiantar nada, e se você tiver, você só vai estar espalhando mais ainda sem descobrir que você tá com aquilo. Então eu acho que antes de tomar qualquer tipo de atitude, não olhe no Facebook, etc. Procure os sites aí de recomendações profissionais, procure para ver realmente o que está acontecendo, porque assim como em todo grande acontecimento, existe muita desinformação em volta do que está acontecendo. É uma coisa muito grave. Obviamente, todo cuidado é pouco, mas não adianta ver qualquer recomendação e qualquer coisa, porque muitas vezes parece que não pode atrapalhar, mas atrapalha sim. Muitas pessoas jovens acham que não tem que ter preocupação nenhuma, porque a taxa de mortalidade é baixa e etc. Só que você tem que pensar que você também vai estar espalhando isso para outras pessoas, você também vai estar ajudando a encher os hospitais. Então, mesmo que você ache que não existe um risco para você, não é uma boa ideia você contrair isso, porque você pode espalhar para muito mais gente, enchendo aí os hospitais e talvez pessoas que precisem muito mais de atendimento que você, talvez essas pessoas não possam ser atendidas. Então, todo cuidado é pouco e evitar ao máximo também se reunir em grandes grupos, evitar em shows, em baladas e etc., porque a gente nunca sabe o que pode acontecer.
Então, galera, como sempre, eu vou continuar acompanhando esse assunto juntamente com vocês. Se os cinemas fecharem nos Estados Unidos, eu não vou deixar de fazer o Clube da Bilheteria para vocês. Talvez eu foque em alguma franquia diferente, talvez eu tente trazer um quadro um pouquinho diferente para vocês, se esses números não existirem, o que parece que vai acontecer nos próximos dias. Mas, de qualquer forma, eu vou tentar manter vocês o mais informado possível a respeito desse assunto. Então, como sempre, digam aqui nos comentários o que vocês estão achando de toda essa situação, curtam o vídeo e se inscrevam no canal. Valeu e nos vemos em breve.